essênios. Que grupo era esse? Que tipo de rituais os essênios costumavam fazer? É verdade que o profeta João Batista provavelmente era um essênio? É verdade que os essênios foram um grupo responsável por manter os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos agora em 1947 nas cavernas de Qumran? Sobre esse grupo, os essênios, nós vamos estudar na aula de hoje. Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos senhores. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estaremos tratando sobre esse grupo, o grupo dos essênios, e com isso estaremos fechando sobre os partidos religiosos da época de Jesus. Meus irmãos, vamos aqui para o computador. Nós temos então, dos partidos religiosos que nós já estudamos os fariseus, já estudamos os saduceus, já estudamos os herodianos, aproveitamos para estudar os zelotes, que são movimentos políticos, e agora vamos estudar o quarto e último partido religioso na época de Jesus que nós estamos estudando, que são os essênios. Então, olha só, meus irmãos, aqui do lado tem um texto, vamos ler esse texto, ver o que é que ele diz para a gente. Diz que os essênios levaram as ideias do farisaísmo ao extremo. Farisaísmo, a ideia dos fariseus. A gente viu que a ideia inicial dos fariseus era manter a lei de Deus, proteger a lei de Deus, principalmente contra a cultura pagã grego ou greco-romana que estava tentando vir para desvirtuar as leis do Senhor, né? Que era uma motivação nobre. Só que os fariseus, como a gente viu, depois eles colocaram muitas doutrinas de homens, eles colocavam muitas coisas que eram do costume do povo da época, que já fugiam à lei de Deus, e os fariseus eles também faziam coisas para aparecer, né? Eram hipócritas, eles queriam se mostrar para as pessoas, eles adoravam mais eles mesmos do que ao Senhor Deus. Então os essênios eles chegam com a mesma ideia, só que eles levaram as ideias do farisaísmo ao extremo. Eles vestiam-se de branco e tomavam banhos e rituais de imersão diariamente, né? Como formas de purificação, de pureza. A maioria não se casava e vivia no deserto. Olha que interessante, né, gente? A gente vê que nessa imagem aqui tem um grupo de pessoas com vestes brancas, aqui, que está num local aparentemente deserto, né? Eles estão aqui em um deserto. Evitavam o comércio, se afastaram dos sacrifícios do templo, possuíam bens em comum, amavam-se uns aos outros, mas odiavam os de fora. Então eles se amavam, né? Faziam tudo isso aí, eles queriam manter distância dos outros, porque eles acreditavam que distantes eles iam estar mais puros, né? Mais aptos a obedecer às leis e os mandamentos do Senhor. Mas hoje odiavam os de fora, né? Rejeitavam a ressurreição do corpo e esperavam um Messias sacerdotal e outro político que fariam uma nova aliança com eles. Aí eles já rejeitavam a ressurreição do corpo e eles esperavam um Messias sacerdotal, mas também um político, né? Eles queriam um Messias político que fariam essa nova aliança com eles. Então a gente vê algumas coisas aqui estranhas na interpretação dos essênios. Provavelmente João Batista teve contato com essa seita. Então esse texto já está dizendo para a gente que João Batista muito provavelmente teve contato com essa seita dos essênios. E nós vamos ver versículos bíblicos que tratam sobre isso. Vamos lá, irmãos, olha só. Comentário bíblico de Filion diz para a gente o seguinte: faziam o juramento de manter uma vida de grande pureza de costumes, simbolizada por suas vestes brancas. Não admitiam ninguém em seus estabelecimentos, senão depois de um período de 3 anos de prova. Eram bem firmes eles, né? A pessoa ficava lá 3 anos de prova com eles, depois de 3 anos de prova é que poderia ser admitido, né, no estabelecimento deles. Eles praticavam todos os dias abluções simbólicas, rituais simbólicos, né, que eram banhos ou batismos, às quais atribuíam virtude especial. Olha só, irmãos, vê que a gente já colocou banho e batismo aqui com uma cor em destaque, né? Porque eles costumavam se banhar, costumavam se batizar. Isso era mais característico dos essênios.
E aqui também diz uma coisa importante, olha, o principal centro de convívio dos essênios chamavam-se Qumran, nas margens do Mar Morto. Gente, Qumran era um local nas margens do Mar Morto e esse local era muito deserto. Então eles geralmente viviam nesse deserto, tanto Qumran, que era o principal centro de convívio deles, que era deserto, como esses locais desérticos, né? Como a gente viu lá no texto anterior, eles também praticavam esses rituais, esses banhos, esses batismos, né? Queridos, olha só, nessa próxima imagem aqui a gente trouxe um pedaço daquele mapa nosso, aqui está Jerusalém, a gente está na região da Judéia, aqui está o Rio Jordão e aqui está o Mar Morto, né? Olha só aqui no Mar Morto, gente, em destaque tem esse nome Qumran. Então aqui, Qumran, a gente vê que ele está bem na margem do Mar Morto, né? Essa cidade para que ele citou Qumran ali para a gente saber onde é que ela fica. Interessante, né? Agora olha só essa imagem aqui, gente, que a gente puxou da internet. A gente vê que esse local aqui está meio desértico, né? Esse local aqui em Qumran, próximo do Mar Morto, aqui está mais apagadinho na imagem, mas já é o Mar Morto. E isso aqui foi um local que descobriram, né? A arqueologia descobriu que era um provável centro de convívio dos essênios em Qumran, né? Aqui a base, que com o tempo naturalmente isso tudo aqui foi se desfazendo, se desgastando, mas aqui a gente vê da internet esse local desértico, né, gente? Então, gente, olha só, tem uma coisa bem interessante aqui que a gente vai dar uma olhada. Aqui, nessas montanhas aqui do lado, tem um pontinho preto que está pequenininho aqui, mas isso aqui era uma caverna, então tinha algumas cavernas aqui. Vou passar para a próxima imagem para ampliar para a gente. Olha aqui, gente, olha. Estão vendo algumas cavernas aqui? Essa imagem dá para ver melhor? Estou vendo, professor. O que é que tem essas cavernas? Queridos, essas cavernas foram as cavernas que foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Isso mesmo. Aqueles manuscritos que foram descobertos lá em 1947 em Qumran, nas margens do Mar Morto, estavam escondidos em cavernas como essa. Interessante, né? A história diz, a gente não vai entrar nessa aula em todos os detalhes dessa aula, a gente pode fazer um momento especial depois, mas alguns beduínos, pastores de cabras, né, pastores de deserto, estavam por ali, e a história diz que de repente um dos meninos estavam procurando uma cabra que havia se perdido, um animal que havia se perdido, e ele começou a jogar pedra nessas cavernas para tentar assustar o animal e o animal sair. Foi quando ele ouviu um barulho estranho. Quando ele foi entrar nesse local, viu jarras, né, com manuscritos dentro. Eles não sabiam, saíram vendendo, tentando vender para as pessoas para ver se conseguiam dinheiro com aquilo ali. Depois vieram descobrir que esses manuscritos eram manuscritos de muitos anos atrás, escritos há muitos anos atrás, inclusive da época de Jesus Cristo. Alguns deles eram até pouco antes de Jesus Cristo. Então eram manuscritos muito preciosos, os famosos manuscritos do Mar Morto, e eles é quem dão origem aos textos críticos da Bíblia, né? Nós sabemos que tem os textos majoritários, ou receptos, que é recebidos. Textos majoritários e textos recebidos não são a mesma coisa, mas a gente considera como se fosse a mesma coisa, são semelhantes em relação aos textos críticos. Então, os textos críticos são os textos que são minoria, mas são mais antigos. Os majoritários são maioria, mas não são tão antigos quanto os textos críticos. E esses manuscritos do Mar Morto que foram descobertos foi que deu origem aos textos críticos, né? A interpretação da Bíblia pelos textos críticos. Muitíssimo interessante isso aí. E provavelmente os essênios, eram os essênios que estavam ali, né? Que a gente viu, foram os essênios que guardaram esses manuscritos aí pra gente, né? Que interessante, né, gente? Esse grupo que vivia no deserto, que fez isso aí, que foi uma contribuição fantástica pra gente. Queridos, vamos para a Bíblia. Olha só, gente, aqui tem vários versículos, aqui embaixo estão esses versículos de Lucas 1, tanto 57, 62, 63 e 80. Diz bem assim: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, Isabel, mãe de João Batista, e teve um filho. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhes dessem,
porque Zacarias não estava mudo, então Zacarias falava por acenos e as pessoas também perguntaram a ele por acenos, qual era o nome que ele queria que dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome, e todos se admiraram. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Olha só, gente. João, o Batista, o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel, que ele se manifestou a Israel, iniciou o ministério dele e praticamente paralelo a isso iniciou-se também o ministério de Jesus, né? Então a Bíblia diz que o menino ele viveu nos desertos até esse dia de se manifestar. Então se ele viveu nos desertos, né, então muito provavelmente ele teve contato com os essênios, né? Com os essênios. Olha só, irmãos, vê o comentário que a gente falou, né? Eles praticavam esses rituais simbólicos, essas abluções simbólicas como banhos, como batismos, e o principal centro de convívio deles era em Curã, né? Curã é um local deserto. Olha só o que é que diz Marcos 1,4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então ele apareceu no deserto e pregando o batismo, né? Fazendo o ritual do batismo. Irmãos, quem é que geralmente vivia no deserto? Que falava por Deus, né? Vivia para Deus, vivia nos desertos e tinha como rituais os batismos, por exemplo, né? Eram os essênios. Então, essa característica que a Bíblia traz sobre João Batista é característica de um essênio. Então, a gente tem fortes indícios de que João Batista era assim. Provavelmente ele era um essênio, meus irmãos. Ele era um essênio, como a gente já tinha lido no texto anterior. Olha só, João 1, 22 e 23. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Isso foram as lideranças perguntando para João. Então ele respondeu, João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, voz do que clama no deserto, né? Voz do que clama no deserto, o deserto era o local de atuação dele. Então, mais um versículo bíblico aqui, irmãos, trazendo João Batista em relação a deserto, em relação a essênios. Então, muito provavelmente João Batista era um essênio. Ok, queridos? Com isso a gente já falou de fariseus, a gente já falou de saduceus, a gente já falou dos herodianos na aula passada, falamos também logo desse movimento político que são os zelotes, e hoje a gente encerra com os essênios. Encerrando a parte dos essênios, irmãos, nós falamos já de todos os partidos religiosos na época de Jesus. Então já falamos dos partidos religiosos e já falamos do movimento político. Só não falamos ainda dos encargos religiosos da época de Jesus, que são os principais sacerdotes, os escribas ou mestres da lei, e os anciãos ou líderes judeus ou líderes dos povos, das pessoas religiosas. Esses três encargos a gente já vai falar na aula que vem. Com isso, irmãos, a gente já fez o objetivo específico de entender os partidos religiosos da época de Jesus, já tínhamos identificado, foi nossa primeira aula, e também vimos logo quem eram os zelotes, né? Curtinho, foi rápido. E para a aula que vem fica da gente entender os encargos religiosos da época de Jesus. Então fica faltando a gente estudar os encargos religiosos da época de Jesus, assim também como quem era o sinédrio e como era composto. Então a gente vai falar dos encargos, vai falar dos escribas, vai falar dos mestres da lei, dos escribas que são mestres da lei, dos principais sacerdotes e dos anciãos, que eram líderes dos judeus. Vai falar do sumo sacerdote, quem era sumo sacerdote. Vamos falar sobre Anás e Caifás, se era um líder, um sumo sacerdote, porque a Bíblia diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. A gente vai falar sobre isso, então falando sobre sumo sacerdote, a gente vai fechar também falando sobre o sinédrio, como ele era composto e Jesus foi julgado no sinédrio. Amém, meus irmãos? Com isso nós vamos encerrando a aula de hoje.
nosso Senhor Jesus permita, estaremos nos encontrando na aula que vem.